Oi! No vídeo de hoje vou mostrar como eu fiz essa manipulação de imagens. Tem muita técnica legal e muitos recursos que eu não utilizei ainda em nenhum outro vídeo. Fica por aí que o episódio de hoje está muito legal. Vamos lá? Beleza, então para esse tipo de episódio, que são episódios mais avançados, que eu uso mais técnicas, eu vou utilizar a mesma metodologia que eu tenho feito. Eu vou ocultar todas as camadas que eu utilizei e vou explicando uma a uma e mostrando as técnicas de acordo com o que eu fui fazendo quando eu fiz pela primeira vez essa manipulação. Então eu vou apertar Alt e clicar aqui na camada plano de fundo, para vocês terem ideia de onde eu comecei, né? Então eu tirei essa foto. Isso é uma parede da minha sala, não é um estúdio nem nada, é uma foto simples. E vamos começar as manipulações. Primeira coisa que eu fiz foi adicionar um fundo. Eu busquei algumas imagens que me ajudaram, certo? Uma imagem de um tubarão, isso tudo no Google Imagens, tá? Um fundo, algumas bolhas e mais bolhas. Tudo para preencher a camada para parecer mais real. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar simplesmente o meu cenário, que no caso foi esse aí. Fui para a ferramenta mover, cliquei e arrastei e soltei. Então eu estava com esse cenário aí, tá? E depois eu apertei Ctrl T para a ferramenta de transformação livre e ampliei, estiquei esse cenário. Não me preocupei muito com a qualidade dele, uma vez que ele vai ficar no fundo. Não vai ser uma coisa tão... Aperto Ctrl 0 para a gente ter mais espaço aqui na imagem. Mais ou menos foi isso aqui que eu fiz. E essa camada é justamente... essa camada fundo do mar aqui, beleza? Então, uma vez que eu já mostrei como foi o procedimento, eu vou apagar essa camada que eu acabei de fazer e vou liberar a camada fundo do mar. Beleza, depois eu quis dar uma mexida nos níveis desse fundo do mar, então eu quis dar uma escurecida no fundo do mar. Criei essa camada de níveis, ok? Que a gente cria clicando aqui onde diz níveis, e na camada de níveis eu simplesmente peguei esse ponto mais escuro, né, das partes escuras, e arrastei um pouquinho para a direita. Ó. Vou colocar aqui no 0 para vocês perceberem, a imagem fica mais clara, né? E eu dei uma arrastadinha aqui até mais ou menos o nível 40 e alguma coisa. Deixei assim, e aí o fundo do mar agora estava um pouquinho mais escuro, ó, antes e depois. Puramente gosto, eu vendo a situação, foi assim que eu decidi. Depois eu cliquei na camada níveis fundo do mar e fundo do mar e apertei Ctrl G para criar um grupo, que é esse grupo aqui que eu chamei de fundo do mar. Então eu agora estou com a camada original, que por enquanto está sendo completamente ocultada, porque tem uma camada do fundo na frente, certo? Eu poderia ter começado com a camada fundo do mar, mas como foi a foto que eu bati, eu resolvi deixar ela aqui salva, bonitinha para qualquer coisa. Beleza. Depois eu acrescentei, da mesma forma como eu acrescentei a camada fundo do mar nessa imagem, eu peguei essa outra foto aqui e arrastei em cima da nossa imagem. E tá aqui. E eu chamei de bolhas grandes. Nessa camada bolhas grandes eu não usei a opacidade 100%, eu usei a opacidade 50% e o modo de mesclagem multiplicação, ó, a diferença do normal, então ela fica aparecendo muito, e o multiplicação ela fica meio que dentro, ela escurece, mas fica mais dentro da imagem. Então, bolhas grandes para deixar o cenário um pouco mais sujo. Beleza, aí era hora de eu me inserir nessa imagem. Então eu fiz uma cópia dessa camada plano de fundo, apertando Ctrl J, tá? E a cópia foi justamente essa aqui. E eu fiz uma seleção simples, nem me preocupei muito com essa questão do cabelo e tudo mais. E nessa seleção eu criei uma máscara justamente para me remover do fundo. Se você ainda tem dúvidas em relação a fazer uma seleção de cabelo ou selecionar melhor, eu já tenho vídeos explicando sobre isso, está aparecendo no izinho acima à direita, você vai poder acompanhar melhor esse procedimento. Como esse é um vídeo de nível um pouco mais avançado, eu vou pular essa etapa da seleção. E agora eu vou começar a distorcer um pouco a minha imagem, porque eu quero que esse cabelo fique mais ondulado, uma vez que é um cabelo, não é um cabelo tão curto e eu estou no mar, então eu quero que ele fique um pouco mais distorcido. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma cópia renderizada dessa camada, tá? Apertando Ctrl J para fazer a cópia, tá aqui a cópia, clicando na máscara e selecionando aplicar máscara de camada. Beleza. Agora eu já podia ocultar a camada de baixo. Eu quis transformar essa camada num objeto inteligente para eu poder adicionar filtros nessa camada e poder ir e voltar e modificar se eu achar que não ficou legal. Então eu cliquei
perto aqui do nome, tá? Da camada, cliquei com direito e cliquei em converter em objeto inteligente. E aí eu tenho agora essa camada aqui, que é exatamente o que eu fiz, converti em objeto inteligente e apliquei alguns filtros. Então vou apagar o que eu acabei de fazer para fins de demonstração e vou explicar o que eu fiz com essa camada de objeto inteligente. Tá aqui a camada, tá? Essa é uma camada que já tem muitas coisas e eu vou ocultar tudo para fazer passo a passo para vocês. Então eu vou ocultar o efeito da máscara, que veio quando a gente começa a criar filtros. Tá? Vou clicar em ondas para também minimizar o efeito de ondas e também o desfoque de movimento. Então estou com a camadinha aqui convertida em objeto inteligente do jeito que eu fiz agora há pouco. Primeira coisa que eu fiz foi adicionar o filtro ondas. Então eu vim aqui em filtro, distorção e ondas, ok? E aí, aqui está o filtro que eu utilizei. Vou clicar duas vezes, como é um objeto inteligente a gente consegue ir e voltar, tá bom? E aí eu usei essas configurações aqui, porque eu sabia que ia ficar assim. Não, ondas é um filtro que eu não mexo muito, então eu simplesmente fui experimentando até chegar no resultado que eu queria. Eu queria um cabelo bem ondulado, então utilizei essas configurações. Número de geradores 1, comprimento de onda 10, mínimo e máximo 853, amplitude mínima 1, máxima 202, escala 100%, tipo senoidal. E apertei em OK. Quando a gente cria um filtro em um objeto inteligente, ele vem com uma máscara em branco para a gente aplicar isso só onde a gente quer, tá? E foi justamente isso que eu fiz. Eu não quero essa onda na minha cara inteira, está completamente estranho. Então essa máscara aqui que está o mouse, ela estava em branco, tá? Eu pintei ela de preto para não ter efeito nenhum e com um pincelzinho comecei a pintar de branco onde eu queria. Então agora eu vou ativar essa máscara e foi só no meu cabelo, ó. Vou apertar Alt em cima da máscara para vocês verem onde eu pintei. Pincelzinho simples, pintei de branco em cima do meu cabelo e aí a gente teve esse efeito de cabelo meio ondulado, ó. Cabelo normal e cabelo ondulado. Ok, agora eu quis que esse cabelo que está ondulado, ele ainda está muito congeladinho. Eu quis deixar ele um pouco mais esvoaçado, mais blurry, né? mais embaçado. Então eu apliquei mais um filtro, o desfoque de movimento. Onde é que está o filtro de desfoque de movimento? Está aqui em filtro, ok, desfoques e desfoque de movimento. Clicando, é a mesma coisa que clicar aqui, vou ativar o desfoque de movimento, clicar duas vezes nele. E aqui no desfoque de movimento, eu simplesmente escolhi um ângulo para o cabelo ser desfocado. Eu escolhi esse ângulo aqui e a distância, nesse caso, 25 pixels. Ó. Distâncias maiores, o cabelo ia ficar muito horrível e distâncias menores ele ia ficar ainda congeladinho. Então eu escolhi 25, ok, e apertei OK. Como esses dois filtros estão sobre a tutela, né, de uma mesma máscara, a única coisa que foi desfocado foi o cabelo, não foi o resto de mim. Tá? Se eu oculto essa máscara aqui apertando Shift, a gente vê que eu estou sobre o efeito de ondas e sobre o desfoque de movimento. Beleza, aí a gente já estava com esse efeito aí legal, bacana. Só que eu não queria essa parte aqui tão desfocada, eu queria um pouquinho de cabelo nítido por aqui. Foi simplesmente uma opção. Então o que é que eu fiz? Eu peguei a imagem original, tá? Que no caso é essa aqui. Fiz uma seleção simples, clicando aqui, por exemplo, numa ferramenta retângulo, fiz uma seleção parecida disso aqui, tá? Apertei Ctrl J, uma vez que, ó, eu estou com a camada original selecionada. Quando eu aperto Ctrl J, ele vai fazer uma cópia dessa camada só onde está selecionado. Então ele fez uma cópia só com esse quadradinho aqui, ó, de cabelo nítido, tá? E aí é justamente essa camada aqui, cabelo nítido. Eu vou apagar essa camada aqui e a gente vai para essa camada onde chama-se cabelo nítido. Para isso eu vou mais uma vez voltar a minha pessoa completamente desfigurada do cabelo, vou ocultar essa e vou agora chamar a atenção para a camada cabelo nítido. E a gente vê aqui, ó, o antes e o depois de eu ter colocado essa nitidez de cabelo por aqui e um pedacinho da imagem que foi cortada. Beleza, aí agora eu quis deixar o meu cabelo mais doido ainda, certo? E aí como é que eu fiz? Eu renderizei uma imagem apenas da minha pessoa como está ficando. Então olha o que eu fiz. Eu ocultei todo o cenário, tá bom? Deixei só isso aqui. Fiz uma renderização disso apertando Ctrl Shift Alt E. Então eu tenho agora esse resultado aqui, ó. Apenas uma camada com todo o resultado do meu cabelo.
tá? E aí eu fui para o modo Liquify ou dissolver para transformar isso aqui nisso aqui. Então, como é que eu fiz? Uma vez com essa camada aqui, eu fui em filtro, dissolver, e uma vez no menu dissolver, eu simplesmente fui sendo criativo, clicando aqui na ferramenta principal, deformação progressiva, uma pressão baixinha, uma densidade baixinha, e eu fui meio que tentando deixar meu cabelo mais doido, mais ondulado, mais troncho, porque é assim que o nosso cabelo fica quando a gente está na água. Mais ou menos isso aí, eu não lembro agora exatamente como foi, mas teve essa brincadeira aí. Apertei em OK, e aí a gente tem o antes e o depois. No caso da imagem original, quando eu tratei pela primeira vez, não foi essa que eu fiz apenas para fins de demonstração, em vez disso ela ficou assim. Ok? Vou apagar essa camada 1 que eu acabei de criar só para fins de demonstração. Beleza? E agora eu já estava com a situação já próximo do fim. Uma camada de fundo, no fundo do mar, uma camada de bolhas que acrescentou isso à minha imagem, e a minha pessoa já com o meu cabelo meio distorcido aí. Beleza, eu queria ainda, estar faltando algumas cerejinhas aí para esse bolo ficar interessante. A primeira delas eu queria acrescentar um tubarão, tá bom? E aí eu baixei também no Google Imagens um tubarão em alta resolução, ok? Cliquei, arrastei e trouxe ele para cá. Tá aqui esse tubarão, na época ainda não tinha máscara nenhuma, então justamente o tubarão aqui posicionado com a imagem de fundo, mas por que ele não está em cima da imagem? Porque a opacidade desse tubarão está em 50%. Eu quis, não usando a opacidade em 100%, eu dei um pouco mais de dimensão nele, como se ele estivesse realmente atrás de mim e não do meu lado. Baixei a opacidade para 50% e simplesmente adicionei uma máscara, clicando aqui em máscara, e fui pintando de preto onde eu não queria que aparecesse. Fui manualmente mesmo, já que é uma parte mais no fundo aqui, eu consegui fazer uma seleção que não precisou ser tão meticulosa assim. E depois que eu fiz isso, eu com essa camada aqui, eu fiz um filtro, fiz um desfoque gaussiano no tubarão, para desfocar ele, para não ficar tão nítido, porque a imagem original ele está muito nítido. Então deu um desfoque de uns 3 a 5 pixels, e aí ele perdeu a nitidez e ficou meio desfocadozinho aqui atrás de mim. Então, já estava ficando do jeito que eu queria, só que eu ainda estava muito na frente da imagem. Eu precisava de uma forma de me inserir mais na imagem. Foi aí que eu tive essa ideia da camada dessas bolhas aqui. Eu peguei essa camada, arrastei para a camada original do jeito que eu fiz com as outras camadas, certo? Eu mudei o modo de mesclagem para multiplicação. Tá? A multiplicação é um modo de mesclagem do grupo escurecer, ele deixa a imagem mais escura, tá bom? Mudei a opacidade para 50%, ou seja, metade da imagem está sendo mostrada, a outra metade está lá atrás. Então é legal porque parece que tem bolhas realmente na minha frente. E fiz mais uma coisinha para essa imagem ficar mais interessante. Eu cliquei 2 vezes aqui no espaço da camada e brinquei com a ferramenta Mesclar-se ou Blend If, que eu também já tenho vídeos mostrando isso aí. O que eu fiz? Eu vou voltar ao normal, certo? Eu queria que apenas as partes mais claras dessa camada bolhas aparecessem na imagem da frente. Eu não preciso das partes mais escuras, eu quero só essas bolinhas. Então, segundo a regra do Blend If, eu fui nesse slide esta camada, ou seja, a camada das bolhas, cliquei com Alt apertado e dividi o slide das partes mais escuras, ó, e eu comecei a ocultar, olha, comecei a ocultar as partes mais escuras dessa imagem, a ponto, ó, se eu fizer isso aqui eu quase não tenho efeito, mas eu deixei mais ou menos por aqui, para apenas as partes mais claras da imagem de cima aparecerem na imagem de baixo, e aí eu tenho o efeito que eu queria. Tava faltando pouco para eu finalizar essa imagem. Eu queria um filtrozinho que unificasse todas as modificações. Tem imagens de todos os lugares do mundo aí, né? Então um filtro poderia me ajudar nessa missão. E aí eu simplesmente abri uma camada de cor sólida. Onde é que a gente acha isso? A gente vem aqui e cria em cor sólida, só isso, tá? Uma vez que a gente clica, ele vai abrir essa camada aqui para a gente selecionar uma cor. Selecionei essa cor aqui. Cliquei para unificar tudo. Agora, detalhe, eu não utilizei essa camada no 100% de opacidade, eu utilizei em 45% de opacidade, tá? E o modo de mesclagem que foi fundamental aqui, foi o modo cor, que é esse aqui. Isso faz com que ele apenas passe a cor
dessa camada para a camada de baixo e não a camada inteira. Se eu não estivesse no modo cor, se eu estivesse no modo normal, por exemplo, ó, eu ia ter a cor em cima, chapada. A opacidade de 45% ainda dá para ver alguma coisa, mas se eu tivesse com opacidade de 100%, ó, simplesmente eu ia estar com a camada de cor em cima. Então, quando eu seleciono o modo cor, aí eu consigo ainda ver a camada de baixo que vai ficar colorida com a cor que eu escolhi. Só que não é 100% a opacidade que eu escolhi. Eu preferi uma opacidade mais baixinha, 45%. Beleza? E para terminar, estava achando essa imagem muito escura, eu abri uma camada de exposição, que a gente clica aqui, a gente tem uma camada de exposição, ok? E aí na exposição eu aumentei um pouquinho, 0,5 de exposição, antes e depois. E assim estava finalizada a minha imagem. Se você gostou, já sabe, né? Curte, compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!